estamos ao vivo. Você pode chegar aí, por gentileza? Eu acho que sim, deixa eu ver. Sim. Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma palestra do Srimad Bhagavatam, onde vamos agora iniciar o capítulo 20 do terceiro canto. Antes disso, temos uma convidada especial, que é a minha esposa Vashna, que vai cantar com a gente aqui um pouco, pedindo as bênçãos aos mestres espirituais e ao Senhor Supremo para que possam nos iluminar, para que a gente possa abordar de maneira fidedigna esse conhecimento transcendental. Então vamos lá. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Yashodanandana Vraja Janaranjana Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Prabhupada, 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 Prabhupada. Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Sila Prabhupada aqui, obrigado, Jai, Vashana. obrigada também, Haribo. Uma leitura. Então vamos assumir aqui agora o comando. Vamos então ver o verso número 1 do capítulo 20. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, vamos ler o verso. Saunaka uvacha mahim pratisthanadyasya saltesvayambhuvo manu kaniyam vatistadvarani margayavarajamanam. Então, tradução palavra por palavra. Saunaka Rishi, né? Uvacha disse, Mahim, a terra, Pratistam, situada, Adyasha, tendo conseguido, Salte, ó Sutta Goswami, Svayambhuva, Manu, Kani, que, Amvatistat, fez, Dwarani, caminhos, Margaya, para sair, Avara, mais tarde, Jammanam, daqueles que nasceriam. Então, tradução do verso, Sri Saunaka perguntou, ó Sutta Goswami, depois que a Terra foi recolocada em sua órbita, o que fez Svayambhuva Manu para mostrar o caminho da liberação às pessoas que nasceriam mais tarde? Vamos ver aqui o significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai. O aparecimento do Senhor como a primeira encarnação de Javali ocorreu durante a época de Svayambhuva Manu, ao passo que a era atual está no período de Vaivasvata Manu. O período de cada Manu dura 72 vezes o ciclo de 4 eras. E um ciclo de eras equivale a 4.320.000 anos solares. Assim, 4.320.000 vezes 72 anos solares é o reinado de um Manu. Em cada período de Manu ocorrem muitas mudanças de diversas maneiras, e há 14 Manus dentro de um dia de Brahma. Subentende-se aqui que Manu cria regulamentos escriturais para a salvação das almas condicionadas, que vêm ao mundo material para gozar materialmente. O Senhor é tão bondoso que qualquer alma que queira desfrutar desse mundo material recebe plena facilidade para o desfrute e, ao mesmo tempo, mostra-se a ela o caminho da salvação.
Saunakarishi, portanto, perguntou a Sutta Goswami: o que fez Svayambhuva Manu após o restabelecimento da Terra em sua posição orbital? Jai Srila Prabhupada. Saunaka Uvacha Mahim Pratistam Adhyasya Salte Svayambhuvo Manu Kani Anvastista Dwarani Marga Yavara Jamanam Namam Om Nagyana Timirandasya Gananjala Salakaya Yasho Militanjana Tasmai Sri Guravya Namaha. Nasci na mais obscura ignorância e meu mestre espiritual abriu meus olhos com a sorte do conhecimento, ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Simate Hridananda Goswami Iti Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Então, novamente a tradução do verso. Sri Saunaka perguntou: ó Sutta Goswami, depois que a Terra foi colocada em sua órbita, o que fez Svayambhuva Manu para mostrar o caminho da liberação às pessoas que nasceriam mais tarde? Então, estamos iniciando o 20º capítulo do terceiro canto. Hoje acabamos de estudar o 19º capítulo, que fala sobre a morte de Hiranyaksha, né? Então, tivemos a oportunidade de assistirmos a palestras de diferentes Vaishnavas, onde a gente pode resumir esse capítulo como 3 tópicos assim filosóficos importantes. Primeiro, as lilas que Krishna executa nos universos materiais, né, especialmente aqui em Buloka, né, que é o planeta Terra. Então ele vem e participa dessas lilas, né, e sempre, e quase sempre, né, existe uma situação adármica, né, e onde existe a predominância do ego e do materialismo. Então Hiranyaksha representava tudo isso, né? Ele tentou conquistar esses 3 mundos, subjugou semideuses e especialmente colocou o planeta Terra fora de sua órbita, né? Isso causou um certo desequilíbrio, né? Então, o Sr. Varaha, ele vai personifica, né, o princípio divino da restauração, né? Então ele vem e derrota, né, o Sr. Hiranyaksha e recoloca, como foi dito agora nesse primeiro verso, a Terra em sua posição orbital correta. Então a Terra havia sido colocada, né, por Hiranyaksha nas águas do Oceano de Garba, que é a metade inferior, né, do universo material. Uma outra questão, um tópico importante do 19º que a gente verifica que é quase sempre esse simbolismo traz, né, a ilusão da força material, né? Porque apesar desse imenso poder de Hiranyaksha, e depois também a gente tem o passatempo de Hiranyakashipu, que é o irmão de Hiranyaksha, nos quais são manifestados poderes imensos do ponto de vista material, né? Tanto em termos de opulência, riqueza material, como também poder bélico, força. E, infelizmente, para esses demônios, né? Infelizmente para os devotos, essa enorme força nunca vai poder derrotar a potência transcendental do Senhor Vishnu, né? Então, essa batalha, né, assim como diversas outras batalhas, inclusive do próprio Hiranyakashipu com o Senhor Nishinradeva, elas representam esse simbolismo da luta espiritual, né, que é a luta que ocorre dentro de cada um de nós, né? A luta entre a ignorância e a luz, né? O que é certo e o que é errado. Inclusive teve uma aula do aparecimento de Nishinradeva, na qual Chandramukha Swami estava palestrando, e ele fez uma
uma brincadeira bastante filosófica, né? Todos nós temos dentro de nós um Prahlada Maharaj e um Hiranyakashipu, ou o Senhor Varaha, Hiranyasha. Qual dos dois nós vamos alimentar? Qual deles que será alimentado através de nossas ações, de nossos pensamentos, da nossa consciência? É importante entender, né, o simbolismo dessa luta, que ela representa a luta de nós mesmos, né? As nossas escolhas. E com certeza as escolhas corretas levarão ao sucesso, né? Com certeza, Krishna afirma isso, né? No 5º verso do 8º capítulo. Se nós desenvolvemos apego ao Senhor Supremo e no momento da nossa morte nós meditarmos na sua forma transcendental, ou então nos seus nomes, nos seus passatempos, né, transcendentais, com certeza iremos tê-lo no plano espiritual, né? Isso está, então, como eu falei, no 5º verso do 8º capítulo da Bhagavad Gita. Então, esse verso, né, ele representa aquilo que uma pessoa sábia, né, isso é interessante de abordar, né? Bom, primeiramente, antes de abordar esse ponto, voltando aqui ao verso, né, ele mesmo fala que Krishna cria esse mundo, né, de tal forma, como Prabhupada explica no seu significado, né, de que quem quiser tentar ser feliz nesse mundo e obtiver méritos através de práticas de austeridade, de caridade, né, ele vai ter esse gozo material, né, esse desfrute material. E essa, como Prabhupada fala, plena facilidade, né? Então, Prabhupada tem um livro que infelizmente já não está mais circulando aí entre as lojas e entre os devotos, né? Que é Fácil Viagem a Outros Planetas, onde Prabhupada fala que é muito fácil, através de certas austeridades, certas práticas, você alcançar os planetas celestiais, os planetas superiores e ter duração de vida relativamente longa, né, em relação ao nosso planeta, você ter facilidades, você ter uma vida de muito prazer, onde quase inexiste a doença, né, onde os sintomas de velhice são bem brandos, mas, infelizmente, isso não dura para sempre, né? Em uma hora, todo esse punha acumulado que lhe deu mérito de ascender a esses planetas celestiais, esse punha se esgota e aí você volta ao ciclo de nascimentos e mortes, né? Então, Krishna cria esse mundo, né? Porque, de uma certa forma, desejamos viver a parte dele, né? Mas, ao mesmo tempo, como Srila Prabhupada fala no seu significado, ele mostra o caminho da salvação. Então, se nós estudarmos o Srimad Bhagavata, diferentes eras, né? Satya Yuga, Tetra Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga, existem sempre sábios interessados em nos iluminar para que nós possamos escapar da prisão material. Entendermos a nossa posição constitucional como servos eternos de Krishna. Entendermos a natureza desse mundo material, quem somos nós, qual é a nossa relação com Deus, né? Então, é muito pertinente, voltando aqui ao verso, a preocupação de Sanakarishi se dirigindo a Sutta Goswami. Então, nós estamos aqui na Misharanya, no encontro dos sábios, para que Sutta Goswami pudesse narrar o Srimad Bhagavata da mesma forma que Sukadeva Goswami o fez para Pariksit Maharaj na sua véspera da sua morte, né? Então, Sutta Goswami ele está aqui narrando
esses passatempos transcendentais do Bhagavad Purana, do Srimad Bhagavatam, né? E Saunakarishi, que é um sábio, ele está preocupado, né? Então tá bom, o Senhor Varaha cumpriu com a sua lila, né? E recolocou a Terra na sua órbita, né? Mas, e aí? Como é que vai fazer para que essas pessoas mostrem, quais arranjos serão feitos para que essas pessoas tenham, que vão nascer depois, né? Tenham acesso ao caminho da liberação dessa prisão material. Então essa preocupação, ela é uma preocupação extremamente pertinente, né? E aí Prabhupada fala, aí um pouco de matemática aqui para aqueles que gostam, né? Que essa encarnação do Senhor Varaha, ele ocorre na época de Svayambhuva Manu, que é o primeiro Manu, né? Nós estamos agora, como Prabhupada fala, estamos no período de Vaivasvata Manu, que é o sétimo Manu. Nós estamos no 28º ciclo do sétimo Manu. Então esse passatempo, esse Lila Avatara de Varaha, ele ocorre no primeiro ciclo de Svayambhuva Manu. Estamos em Satya Yuga, e ele é um Lila Avatara ou um Mana Avantara que acontece apenas nesse reinado de Svayambhuva Manu. Ou seja, esse passatempo do Senhor Varaha ocorre uma vez a cada um dia do Senhor Brahma, né? Então nós estamos aqui no 28º ciclo, né, de Yugas, que são 4.320.000 anos, como foi definido por Srila Prabhupada, né? Estamos nesse 28º ciclo do sétimo Manu. São total de 14 manos, se vocês fizerem a conta, né? Se cada mano ele governa durante 72 ciclos, 72 vezes 14 dão 1000 ciclos de eras, que é exatamente um dia do Senhor Brahma, 4.320.000.000 de anos, né? Então nós eu fazendo uma conta assim aproximada, estamos assim 11 horas da manhã desse dia do Senhor Brahma, né? Porque nós estamos aqui no 28º de um total de 72 ciclos, né? De eras de um Manu, e estamos no sétimo Manu, né? Ou seja, ao encerrar o período de Vaisvasvata Muni, está na hora do Senhor Brahma cantar o Gayatri, né? Meio-dia lá. Então, como nós estamos no 28º ciclo, uma conta arredondada aí, deve estar por volta de 11, 11h30 da manhã, do dia do Senhor Brahma, que dura essa quantidade enorme de anos aí, 4.320.000.000 de anos, né? Então, imagina. Ainda faltam 72 menos 28, vamos lá, 44 ciclos vezes 4 milhões, ainda falta aproximadamente 180 milhões de anos terrestres para chegar a hora do Senhor Brahma cantar o seu Gayatri em Brahmaloka. Isso é um pouco de matemática que eu gosto, né? Então, voltando aqui ao ponto, né, da preocupação de Saunakarishi, e esses sábios, como Prabhupada explica, né, Krishna manda diversos Satyavesha avataras e outros Lila avataras, né, de Krishna, estão sempre mostrando pra gente, né, olha, meu filho, para de brincar nesse mundo, para de tomar choque, para de queimar o dedo, né, para de arrebentar a unha do pé. Olha, existe um lugar onde não existe esse tipo de sofrimento. Então, esse caminho da salvação, né, eu fiz aqui alguma coleta de fontes do Srimad Bhagavatam que trazem, né, diferentes personalidades que falam sobre esse caminho da salvação, né? Então, começamos aqui pelo
poderoso Sukadeva Goswami, não poderia deixar de ser, né? Que é o filho de Vyasadeva, que ele instrui, como eu falei, o rei Pariksit. E ele aqui no Srimad Bhagavata, segundo canto, primeiro capítulo, no 6º verso, ele fala o seguinte: a perfeição máxima da vida humana, alcançada ou pelo completo conhecimento sobre matéria e espírito, ou pela prática de poderes místicos, ou pelo perfeito desempenho do dever ocupacional, é a pessoa, no final da vida, lembrar-se da personalidade de Deus. Então, ele fala isso, né? Então, nós estamos falando aqui, com perfeito conhecimento sobre matéria e espírito, né? Jnana Yoga, prática de poderes místicos, Jnana Yoga, né? Jnana Yoga, perfeito desempenho do dever ocupacional, Karma Yoga, ou seja, todos esses diferentes tipos de yoga, eles culminam em Bhakti. Krishna fala isso, né? Krishna fala isso na Bhagavad Gita, que Bhakti Yoga é superior a todos os tipos de yoga, no sentido de que Bhakti é o objetivo final. Porque para você se lembrar de Krishna no final da sua vida, você tem que estar apegado ao Senhor Supremo, você deve estar amando o Senhor Supremo. Como diria no primeiro mandamento da Bíblia, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, para você amar a Deus sobre todas as coisas, você está com a sua mente completamente apegada e fixa no serviço ao Senhor Supremo. Então, nesse verso aqui, né, como corroborando o que Krishna fala, né, eu acabei de dizer aqui no 5º verso do 8º capítulo, aquele que se lembra da personalidade de Deus no momento da sua passagem, ele interrompe esse ciclo de nascimentos e morte e retorna à morada suprema, que no nosso caso especialíssimo, trazido por Srila Prabhupada, o planeta espiritual supremo, Goloka Vrindavana. Porque nós estamos numa era super especial. Além da forma humana de vida, que é extremamente rara, né? Entre as formas de vida nesse universo material, nós estamos na Kali Yuga, onde o Senhor Chaitanya apareceu, no ciclo onde Svayam Bhagavan Krishna aparece, né? Que executa Krishna, os passatempos de Krishna, conforme ele o faz eternamente em Goloka Vrindavana espiritual. Gente, vocês não fazem ideia da raridade desse momento. Estamos num ciclo de yugas, na qual Krishna, como Bhagavan Krishna, veio executar seus passatempos eternos, como Krishna em Vrindavana, né? E o Chaitanya Mahaprabhu, a encarnação mais misericordiosa que vem a esse mundo para salvar as almas mais caídas, como eu. Então, essa raridade de momento nos traz a seguinte reflexão: vamos perder essa oportunidade? Vamos perder essa oportunidade? É isso mesmo? Ou vamos levar muito a sério a nossa vida espiritual, cantar a nossa japa com muita devoção, se associar com os devotos, estudar as escrituras, ocupar a sua mente com o serviço devocional e interrompermos esse ciclo de nascimento e morte? Interessante, né? Essa raridade desse momento em que estamos vivendo. Um outro exemplo que eu peguei aqui, de Maitreya Rishi, que também vai ser estudado dentro do 3º canto do Srimad Bhagavata, um pouco mais à frente, né? E esses passatempos, né? Essas conversas entre Maitreya Rishi e Vidura, que é o tio do Sr. Krishna, né? E vai ser abordado também nesse 20º capítulo. Eles falam sobre os passatempos do Senhor e a meta última da vida também. Então, nesse verso aqui, no capítulo 25 desse 3º canto, no verso 25, se declara aqui, né, Maitreya Rishi fala que na companhia de devotos puros, a conversa sobre os passatempos e atividades da Suprema Personalidade de Deus é muito agradável e satisfatória ao ouvido e ao coração. Aquele que cultiva tal conhecimento avança gradualmente no caminho da liberação. Em seguida, liberta-se,
fixando sua atenção. Então começam a verdadeira devoção e o serviço devocional. Olha isso, né? Então, no verso anterior do capítulo anterior, último verso 38 do 19, né? É dito que a leitura do Srimad Bhagavatam e o estudo do Srimad Bhagavatam por si só podem salvar a gente, né? Então, conversar sobre os passatempos e as atividades da Suprema Personalidade de Deus, que é o que nós fazemos aqui, quando nós estamos aqui fazendo a nossa dinâmica de exposição dos passatempos de Krishna no Srimad Bhagavatam, né? Na companhia de devotos puros, buscando ouvir dessas almas avançadas, né? Como Srila Prabhupada, os seus significados. Então, lermos os significados de Srila Prabhupada equivale a estar na companhia de um devoto puro, porque a associação através dos ensinamentos de um devoto puro é até mais importante do que a própria associação física, né? Então, Vani é mais importante que Vapo. Estar ligado ao mestre espiritual através dos seus significados transcendentais, né? Então, Materialista fala sobre isso nesse verso. Uma outra citação extremamente legal que fala sobre essa questão do caminho da liberação é dito pelo senhor Rishabhadeva, que é um Lilavatara também, de Krishna, no quinto canto do Srimad Bhagavatam, no capítulo 5, no verso 5. Olha o que ele fala aqui, ó. Enquanto alguém não indagar sobre os valores espirituais da vida, ele é derrotado e se sujeita aos sofrimentos que surgem da ignorância. Seja pecaminoso ou piedoso, o karma cobra seus resultados. Se a pessoa se envolve em qualquer espécie de karma, somente se chama karmatmaka, colorida com atividades fruitivas. Enquanto a mente for impura, a consciência será turva. E enquanto a pessoa estiver absorta em atividades fruitivas, terá que aceitar corpos materiais. Olha isso, que importante isso aqui, né? Então, quando ele fala aqui, né? Seja pecaminoso ou piedoso. A gente tem que ter cuidado. Eu conheço pessoas que são extremamente piedosas, que ajudam orfanatos, instituições de caridade, mas, assim, com a intenção, sem nenhuma intenção de promoção pessoal, né? Que é o que os políticos modernos adoram fazer, né? E as pessoas de natureza demoníaca também. Se você ler lá o capítulo 16 da Bhagavad Gita, né? Os demônios, eles fazem caridade porque eles sabem que isso aumenta o seu poder, né? Aumenta o seu punya, né? Eles sabem jogar com as leis desse mundo material. Mas às vezes a pessoa, mesmo inocentemente, outro dia eu estava conversando com um colega de trabalho que ajuda um orfanato e ele, muito feliz, falando que se viu lá uma caldeirada, sei lá com que tipo de animal cozido. Ele chamou de caldeirada, não sei se isso aí é galinha, porco, sei lá o que é isso. E estava feliz de poder, assim, oferecer um alimento, na visão dele, né? Mais substancial, mais proteico, para pessoas, crianças, que estão ali em situação de desvantagem do ponto de vista kármico. Cara, assim, é uma atividade piedosa, mas traz no seu bojo uma violência, né? Que no final das contas até anula, de uma certa maneira, essa atividade piedosa, né? Ou mesmo, voltando a um exemplo hipotético, né? Se você serve uma macarronada, mas não oferece, essa macarronada ela é totalmente vegetariana, você vai nesse orfanato e oferece, mas você não tem a consciência de que aquele alimento poderia ser oferecido com amor e devoção a Krishna e se espiritualizar, você está simplesmente servindo karma, né? Você vai estar, de uma certa maneira, tendo algum punya, porque é uma atividade piedosa, você está servindo ao seu semelhante, mas onde está Krishna no meio? Onde está o seu interesse, a sua preocupação genuína em fazer com que essas pessoas se purifiquem, que é a preocupação de Sanakarishi aqui, né? Tipo, cara,
como essas pessoas vão fazer para se libertar desse ciclo de nascimentos e morte que causa tanto sofrimento, né? Tem prazer, mas tem sofrimento junto, é a dualidade desse mundo, é a característica intrínseca desse mundo material, dual, né? Então, como fala Shabadeva nesse verso, mesmo você tendo atividade piedosa ou pecaminosa, né? Você está atado pelas 3 cordas, né, das leis da natureza, pelos modos da ignorância, paixão e bondade. Então, dentro desse emaranhado de atividades fruitivas, você vai ter que aceitar corpos materiais, seja em planetas superiores, se você adquiriu atividades piedosas suficientes que faça com que, através da lei do karma, meritocracia, você tenha direito a ascender aos planetas celestiais, sendo, infelizmente, descendo aos planetas inferiores, caso as suas atividades sejam extremamente pecaminosas, violentas, que prejudicam outras entidades vivas, né? Como a matança de animais, que, de acordo com os Vedas, interrompe o ciclo evolutivo daquelas almas, né? Então, esse é o verso 5.5.5 do Srimad Bhagavatam, ensinamentos do Senhor Shabadeva. E temos também o nosso querido e amado Prahlada Maharaj, que nunca poderá deixar de ser citado como uma grande personalidade, né? Então, no 7º canto, né, dos passatempos do Senhor Nrsimhadeva, no capítulo 6, no verso 1, Prahlada fala o seguinte: aquele que é bastante inteligente deve, desde o começo de sua vida, saber usar o corpo humano e, então, desde a tenra idade da infância, praticar as atividades do serviço devocional, abandonando todas as outras ocupações. O corpo humano é muito raro de ser obtido, e, embora temporário como os outros corpos, é valioso, porque na vida humana pode-se executar serviço devocional. Mesmo com um pouco de serviço devocional sincero, a pessoa pode alcançar a perfeição completa. Então, meus amigos, voltando aqui, repetindo o que eu acabei de falar há pouco, estamos vivendo um momento absolutamente único no planeta Terra. A vinda do Sr. Chaitanya Mahaprabhu Krishna, como Svayam Bhagavan Krishna, executando seus passatempos há 5.000 anos atrás aqui. Então, essa é um ciclo absolutamente especial. Nós estamos na forma humana de vida, que é raríssima. É dito que das 8.400.000 espécies de vida, né, 400.000 são humanas, e a forma humana mais especial, existem formas humanas em outros planetas também, tá? Mas aqui em Bullock, o planeta Terra, que é o planeta de especialíssimo para que se possa praticar o serviço devocional, para que se possa restabelecer essa conexão eterna entre nós, almas espirituais, servas eternas de Krishna e o Senhor Supremo. Então, um convite de Prahlada Maharaj, né, ao serviço devocional. E, para corroborar essa raridade da forma humana, eu separei um verso aqui do 11º capítulo, 11º canto, 9º capítulo, 20º, verso 29, que fala sobre a raridade da vida humana, né? Então, aqui diz o seguinte: tendo obtido esta forma humana de vida, que é extremamente rara e se consegue após muitas e muitas transmigrações, uma pessoa sábia deve imediatamente se esforçar para alcançar a liberação suprema antes que a morte chegue, pois os prazeres materiais estão disponíveis até mesmo para os animais. Então, isso fecha aqui o que eu falei sobre a raridade da forma humana de vida, né? E, assim, de novo, né? Voltando ao verso, né? Esses passatempos dos eternos do Senhor Krishna, né? Onde o Dharma prevalece sobre o Adharma,
ele faz com que nós tenhamos muita tranquilidade na execução do nosso serviço devocional, né? Mesmo dentro de uma sociedade tão demoníaca quanto esta que a gente vive, né? Essa polaridade medíocre entre uma teocracia hipócrita de direita e um socialismo ateísta, que de proposições de pessoas que são todas demoníacas. Todas elas demoníacas. Se a gente estuda o 16º capítulo da Bhagavad Gita, a gente vai lá nos versos de 13, 14 e 15, né? O que está escrito lá, né? Tem aqui, ó. O ser demoníaco pensa, tanta riqueza eu tenho hoje e vou ganhar mais conforme meus planos. Tenho tanto agora e isto aumentará mais e mais no futuro. Matei esse meu inimigo e meus outros inimigos também serão mortos. Eu sou o Senhor de tudo, eu sou o desfrutador, sou perfeito, poderoso e feliz. Sou o homem mais rico, rodeado por parentes aristocráticos. Não há ninguém tão poderoso e feliz como eu. Executarei sacrifícios, farei alguma caridade e com isso ficarei contente. Desta maneira, eles são iludidos pela ignorância. Qualquer semelhança com os nossos líderes mundiais de hoje é pura coincidência? Não, né? Não é coincidência. Nós estamos vivendo num momento em que o Adharma está prevalecendo, né? Mas, felizmente, existe ainda, nessa era de ouro do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, que vai continuar pelos próximos 9.500 anos, temos a última perna do touro, como Srila Prabhupada fala, que são as escrituras reveladas e os seus devotos, né, sinceros e puros, que estão aqui neste planeta executando seus passatempos e preocupados, como Srila Prabhupada, em salvar as almas caídas desse mundo. Então, assim, aquela pessoa inteligente, aquela pessoa que tem discernimento do que é certo e do que é errado, olha ao redor desse mundo, veja o que está acontecendo nesse mundo e tome a sua decisão correta de se abrigar nos santos nomes do Senhor, cantando o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, nesta era de Kali, como está descrito, né, nos Puranas, Harinama, Harinama, Harinama Kevala. Não há outra maneira nessa era de Kali a não ser o canto dos santos nomes do Senhor Krishna, como uma maneira de purificarmos nosso coração e interrompermos esse ciclo de nascimentos e morte, desenvolvendo o amor, restabelecendo, né, esse amor em serviço devocional ao Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus. Bom, eu vou encerrar por aqui a minha fala e agora eu vou pedir a Vashna que se tiver alguma pergunta, algum comentário, que ela está ali com o celularzinho focado nos comentários. Aqui está assistindo Rama, Shakar, Hare Krishna, reverências a todos. Mary Krishna, que eu acho que é Marcos, Fernando Araújo, Igor Marcelo, Magalhães, Hare Hare Krishna. Krishna a todos. Referências, Marcos, Obrigado. Bela, Sundarangi, Hare Krishna, Luiz Rocha, do Lar Haribu, Otávio Daniel. Temos o Mahaprabhu que comenta aqui, Krishna Chaitanya, é difícil mensurar essa lacuna de tempo. Eu acho que é quando você estava falando sobre dia de Brahma. Sim, eu quis pontuar a raridade do aparecimento do Sr. Chaitanya. Ele vem a cada 1000 ciclos, né, na Kali Yuga. Então, nós estamos exatamente neste ciclo, que, como eu falei, né, no sétimo humano, 28º ciclo. É muito raro. Apesar desses anos terrestres serem quase nada, né, em relação ao tempo
no planeta espiritual, no planeta celestial mais elevado, que é Brahmaloka, né? É muito tempo, então a gente não pode deixar de se esforçar num momento tão favorável, né? Lembrando que em outras eras os processos de liberação eram processos mais complexos, né? Por exemplo, nessa época, Satya Yuga, né? A liberação se dava através de meditação profunda durante milhares de anos na Suprema Personalidade de Deus, que está como Paramatma dentro do seu coração, né? Em Treta Yuga, o processo já eram os processos de grandes yagas, grandes sacrifícios, né? Dwapara Yuga já seria o processo de adoração às deidades. E Kali Yuga, onde os seres humanos têm duração de vida tão curta, né? E são tão desprovidos de qualidades. O cantar do Mahamantra Hare Krishna é o processo adequado, né? É isso. Mais alguma pergunta, algum comentário, Vasha? Tem Marcelo perguntando aqui, todas as almas possuem a mesma qualidade? Tem alma que é superior a alguma outra? Bom, vamos lá. Do ponto de vista da alma, né? A jiva em si, não. São todas iguais. As jivas no plano espiritual, elas são Satitananda, são eternas, plenas de conhecimento e bem-aventurança. E elas se relacionam com Krishna conforme o seu desejo, né? Então existem as raças, né? As 5 raças, né? Você pode servir a Krishna em neutralidade, como, por exemplo, as parafernálias de Krishna, a flauta de Krishna, né? A pena de pavão de Krishna no mundo espiritual são seres vivos, são jivas que servem a Krishna em neutralidade. Você pode servir a Krishna também em servidão da Sarasa, que é o que acontece nos planetas Vaikunta, onde o Senhor Krishna se manifesta como Narayana, de 4 braços, com sua pompa e majestade, né? E essas almas liberadas que estão lá, eles prestam serviço devocional em reverência a Narayana, né? Então, Dasyarasa, você pode servir a Krishna em amizade, Sakyarasya, como os vaqueirinhos, né? Os vaqueirinhos de Vrindavana, que são amigos de Krishna, que estão eternamente participando de passatempos prazerosos, brincadeiras, né? com o Senhor Krishna, ou até na fase mais adolescente de Krishna, como amigos mesmo, né? Confidentes. Você pode servir a Krishna também em Vatsalya Rasa, que seria o amor paternal, como Mãe Yashoda, como Nanda Maharaj, né? E você pode, que é considerada a categoria mais elevada de interação de raça, né, com Krishna, que é Madhurya Rasa, como as Gopis, né, como Srimati Radharani. Mas todas essas almas, elas são Satitananda, elas são eternas, plenas de conhecimento e bem-aventurança. Todas elas, elas têm, elas experimentam bem-aventurança, né? Então é isso. Mais alguma pergunta? Tem aqui o Euler. Oi, Euler, tudo bem? Hare Krishna. O Marcos agradece pelo Krishna cantar. Obrigada, toda misericórdia de Prabhupada. Sim, claro. Srila Prabhupada, um Sakshavesha Avatara previsto nas escrituras, ele vem, né, para nos salvar, né? Marcelo, Por não. O Marcelo está perguntando, por que matar um corpo animal é mais grave do que matar um corpo vegetal? Vamos lá. Na realidade, você incorre em karma em ambas as situações. Porém, quando você mata um vegetal e oferece esse alimento a Krishna, e Krishna o aceita, né? Krishna diz, se alguém me oferecer com amor e devoção uma flor, água, frutas e vegetais, eu aceito, né? Krishna declara isso na Bhagavad Gita, né? Então, esse alimento
ele é purificado, ele é espiritualizado, e aquela alma que estava naquele vegetal, ela segue o seu ciclo. Por isso que nós devemos oferecer todo e qualquer alimento preparado por nós para Krishna, né? Ao passo que, do contrário, né, a matança, quando você mata sem ter esse propósito claro, nós como seres humanos, nós somos lacto-vegetarianos, a gente se alimenta dos derivados de leite derivados e dos vegetais, né, grãos e frutas. Então, se tudo isso for oferecido a Krishna com amor e devoção, aquela alma que estava naquele corpo ela não tem o seu ciclo evolutivo atrapalhado. Como eu falei na palestra, né, os animais não são formas mais evoluídas, apesar de não terem livre-arbítrio, é evidente, eles são formas mais evoluídas de espécies de vida, e quando você executa, mata, né, um animal, além da violência em si, né, o sistema nervoso dos animais é muito mais desenvolvido do que dos vegetais. Então, eles experimentam uma dor muito maior do que a dos vegetais, né? Eu acho que das vegetais nem deve ter a dor, né? Então, esse ato de matar um animal, além do sofrimento que você impinge, aquela alma que está dentro daquele corpo, você atrapalha o ciclo de nascimento, né? Então, isso gera um karma muito maior do que você retirar a vida de uma planta para se alimentar. Sendo que existe essa nuance, né? Você tem que oferecer o seu alimento com amor e devoção a Krishna para que não possa prejudicar a evolução daquela alma que estava naquele corpo vegetal, nem tampouco incorrer em karma, né? Porque quando você come um vegetal, você não sabe que carga de violência aconteceu desde do plantio daquele vegetal até o momento em que você coloca esse vegetal no seu prato. Eu vou citar um exemplo hipotético para você. Vamos supor que esse alface tenha vindo de uma terra que foi grilada. O cara tomou aquela terra, causou sofrimento a outra família, e lá plantou seu pé de alface, que foi colocado num caminhão esse que atropelou no meio do caminho um cara que estava andando de bicicleta, e que gerou outra violência. Esse alface vem ao supermercado, você compra e come. Você está meio que participando de todo esse karma coletivo que foi gerado desde que o alface foi plantado. Ao passo que, se você pega esse alface e oferece ele com amor e devoção a Krishna, todo esse karma pregresso, ele fica isento. Você não absorve esse karma, entendeu? Então, comer alimentos vegetais boga, ou seja, aquele alimento que não foi oferecido com amor e devoção a Krishna, ele também gera karma. Mas é diferente, porque a violência em assassinar animais para comer é muito maior, né? Por conta do próprio sofrimento daquela alma de um corpo inadequado para uma morte violenta, né? A morte de uma vaca, a morte de um porco, a morte de uma galinha traz no seu bojo, até de um peixe também, né? Por asfixia, quando ele sai da água, tem um sofrimento intrínseco muito grande. Não, eu ia falar que Fala um pouquinho mais alto para o pessoal ouvir. Os vegetais você pode oferecer para Krishna, né? E fazer tudo Sim, isso. sim. Porque Krishna não come os animais, né? Perfeito. Então o animal não dá para oferecer para Krishna porque ele não aceita. Krishna não aceita, exatamente. Aí, foi o que eu falei no verso, no famoso verso. Ele aceita o leite, os derivados, aí pode oferecer, mas a carne ele não aceita, nem ovo. Então o alimento também que não é oferecido, sendo vegetal, né, que não é oferecido, também está ali no himsa, né, na violência. Isso. E tem um ponto aqui que eu queria falar, porque muito se fala, né, os devotos de Cristo são muito criticados pelos veganos, porque
Os veganos falam que a indústria de laticínio, de leite e laticínio, do mundo moderno é muito violenta, e é mesmo. E que nós estamos nos alimentando de violência. Não é o que os Shastras falam, tá? Porque, de novo, isso já foi dito por diversos sadhus, né? Assim, diversos líderes espirituais, que quando você oferece o leite com amor e devoção, mesmo esse leite industrial, esse laticínio industrial para Krishna, você está purificando a vaca que deu esse leite a nós, mesmo que esse leite tenha sido obtido com um certo grau de sofrimento, né? Então também tem esse ponto de que Krishna aceita os produtos lácteos. Imagina, Krishna é um vaqueirinho que ordenha vacas no mundo espiritual. Então, ele aceita esse leite e a vaca é purificada, tá? Tem esse ponto também que eu queria trazer a vocês. Que o ideal é ter as vacas... Claro, o ideal é você ter... Se não tem isso... Uma indústria láctea ahimsa, sem violência, né? Que, assim, cá entre nós, né? Se você olhar a indústria de leite no Brasil, ela é muito pulverizada, então muitos fabricantes de leite, as vacas são tratadas com dignidade, né? Pontuando isso também. Tem uma pergunta aqui do Marcelo. Chegando nos planetas celestiais, não teria como eu adquirir mais bom karma para continuar ascendendo até um dia, pela misericórdia divina, alcançar a morada eterna de Krishna? Sim, com certeza, cara. Existem planetas espirituais onde moram os rishis, grandes sábios, como inclusive planetas onde moram os manos, né? São planetas de pessoas extremamente piedosas. Se você cai nesses planetas, né? Se você tem a misericórdia, você tem condição plena de ascender, sim, lá. Mas, de uma maneira geral, uma grande parte desses planetas celestiais, por exemplo, onde mora, mesmo onde mora o Senhor Brahma, onde mora o Senhor Indra e outros grandes semideuses, existe uma quantidade enorme de desfrute que pode te distrair, pode fazer você perder o foco, né? Imagina, se mesmo num lugar como o planeta Terra, né, onde existe um certo equilíbrio de sofrimento e prazer, você se distrai, você volta e meia se vê encantado com coisas materiais, com desfrute material. Imagina num local onde quase não existe doença, onde quase não existe velhice nem sofrimento. Fica um negócio um pouco mais complicado, né? Mas com certeza você pode ascender. Existem planetas de seres extremamente piedosos, onde você pode continuar o seu processo de elevação, né, espiritual. Os próprios semideuses fazem fila para vir para a Terra. Bem pontuado, né? A Terra hoje encontra-se numa situação tão favorável do ponto de vista de custo-benefício, né? Ou seja, o esforço que eu tenho que fazer para o benefício que eu vou obter. Vamos falar dessa forma, né? Cara, hoje os processos, se você observar os 9 processos de Bhakti, todos eles são muito prazerosos. São todos muito prazerosos. Então, com um certo esforço, uma certa penitência, né? Não muito grande para a nossa pequena capacidade de tolerar esforços, né? Nessa forma humana de vida em Kali Yuga. Com pouco esforço relativo, é claro, a gente pode ter um benefício supremo, que é obter Prema Bhakti, e interromper esse ciclo de nascimentos e mortes. Então, por isso que a Vaishnava observou aqui muito bem, de que existem semideuses que querem vir para esse planeta Terra, querem nascer aqui para participar do movimento de Sankta do Senhor Chaitanya, que, como eu já falei aqui, vou repetir de novo, é um movimento único, que nós devemos entender a raridade desse momento, entender o quanto nós somos afortunados de estarmos dentro desse barco de Sankta do Senhor Chaitanya e sermos muito sérios na tentativa de nos mantermos dentro desse barco. Nessa própria vida, né? Ou se a gente, infelizmente, não alcançar a perfeição nessa vida, que nas próximas vidas a gente permaneça. A gente tem que orar a Srimati Radharani para que a gente continue dentro desse barco transcendental. Mais alguma pergunta, Vaishana, por favor? Acho que não. Gente, muito obrigado, então, por terem
estar aqui com a gente para essa leitura do verso 1 do 20º capítulo do terceiro canto. Tenham então todos um ótimo final de semana, em consciência de Krishna. Sejam muito sérios na sua japa. Meditem na forma transcendental do Senhor, estudem os livros de Srila Prabhupada, se associem com os devotos. Aqui no Rio de Janeiro temos o nosso templo, na Estrada da Barra da Tijuca 2010, no Itanhangá, festival de domingo, a partir das 15 horas, todos estão convidados. E juntos, dentro desse barco transcendental do Senhor Chaitanya, vamos tocando a nossa vida de volta ao Supremo, né? Como Srila Prabhupada fala. Um ótimo dia para todos. Jai Srila Prabhupada, Hare Krishna.